Oi gente, tudo bom? Depois de uma semana republicando os vídeos no Facebook, voltamos com os vídeos novos no nosso canal. Eu tive mais uma consulta para buscar o diagnóstico da dislexia. Essa consulta foi muito interessante, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, ela foi com a minha esposa, a neuropsicóloga pediu para ela entrar e conversar um pouquinho sobre como é o meu dia a dia, como ela desconfiou que eu tinha dislexia e como eu venho lidando com isso. Ela explicou então que, como ela é da área da educação, ela foi percebendo isso na faculdade, como eu já disse no primeiro vídeo. Ficou com dúvida? Volta lá no primeiro vídeo e assiste. Foi interessante entender um pouco mais, apesar de a gente ter um diálogo muito grande aqui em casa, de como ela teve essa percepção e como ela convive comigo. O respeito que ela tem às vezes comigo. Claro, às vezes a gente tem que dar uma respirada fundo, mas não por ter dislexia, por ser um casal. Todo casal às vezes tem que dar uma respirada para poder seguir em frente. Mas às vezes eu tenho uma dificuldade um pouco mais de entender alguma coisa. E isso às vezes complica um pouco a nossa rotina. Mas nada que é um grande problema. Tudo é vida que segue. Como eu já falei, às vezes a gente tem uma facilidade em um ponto e uma dificuldade em outro. Então a gente tenta ressaltar sempre o que a gente tem facilidade. Então as tarefas de casa, as tarefas do dia a dia, que eu tenho mais facilidade, que eu me saio melhor, eu faço. As tarefas de casa, que ela tem uma facilidade maior, ela faz. A gente divide muito as tarefas de casa desse jeito. A segunda parte da consulta foi um teste para saber minha memória de curto prazo. Ela me mostrou esse desenho aqui que está na tela e pediu para observar ele durante 2 minutos. Me deu lápis de diversas cores, falou para eu reproduzir esse mesmo desenho, que era várias formas geográficas, né, com cada linha de uma cor diferente. Eu fiz. Confesso que toda hora eu tinha que olhar o desenho, eu não conseguia fazer uma reta direitinho sem olhar umas 2, 3 vezes o desenho. Tá? Ficou um desenho bem esdrúxulo, ele ficou bem disforme, ficou faltando alguns pontos. E esse desenho não tem nem como mostrar pra vocês, porque fica com a neuropsicóloga junto de todo o meu histórico. Depois ela pediu pra observar novamente o desenho durante 2 minutos. Ela retirou o desenho e pediu pra eu reproduzir de novo, mas dessa vez com lápis de uma cor só. Eu fiz assim. E, por incrível que pareça, o desenho saiu bem melhor. Ele saiu mais detalhado, as linhas saíram mais retas. Isso mostra até, como eu já tinha decorado um tempo maior o desenho, eu tive uma facilidade maior. E isso também acontece no dia a dia. Por exemplo, às vezes eu quero copiar uma manchete para mandar para alguém pela internet, quero fazer algum comentário, quero usar o Twitter para fazer alguma brincadeira e eu nunca consigo decorar a frase toda. Aí, mais ou menos assim, um exemplo bem hipotético. Se a frase fosse, o jogador fez vários gols, em vez de eu copiar a frase toda, eu tenho que ver palavra a palavra. O jogador, aí eu ia, o jogador, fez, aí eu escrevia fez, vários, gols. Então eu não consigo decorar toda a frase, eu tenho que fazer ponto a ponto. E essa dificuldade com número, então, é maior ainda. Por exemplo, aquela história de decorar a tabuada, para mim, nunca funcionou. Eu até hoje faço conta. E não tenho vergonha de falar que aos 34 anos eu pego o dedo e faço conta no dedo mesmo. Inclusive, tem muita professora que fala para não usar o dedo e eu sou extremamente contra, porque você consegue visualizar o objeto quando você faz a conta com o dedo. E como diria minha esposa, que é pedagoga, ninguém arranca seus dedos. Então, pro resto da vida você pode usar. Foi uma boa tática que ela me falou, porque eu tinha aquele negócio de escola de, não pode usar o dedo. Quando eu comecei a entender o processo da dislexia e mostrar minhas dificuldades, ela falou, você tem dificuldade com o número, tenta transformar em um objeto sólido. O objeto sólido mais fácil de fazer isso são com os dedos. Consegui fazer umas contas um pouco mais rápido. Outra coisa que eu falo que eu não consigo decorar de jeito nenhum é alguém falar comigo assim, decora meu número aí. Decora esse último número. Eu nunca consigo decorar. Um telefone tem 9 dígitos. Eu não consigo decorar todos os 9 dígitos. Eu decoro de 2 a 2. Por isso que eu continuo falando. Santa agenda de celular. Sem ela, eu não decoraria nenhum número. Uma maneira que eu fui fazendo para facilitar a minha vida, para não esquecer as coisas, é começar a anotar tudo. Então, qualquer compromisso que eu tenho, pode ser pequeno, pode ser grande, hoje eu vou lá no Google Agenda e coloco as informações. Se eu achar que eu vou esquecer, eu informo minha esposa, eu convido ela pelo Google para poder ela também saber de alguma consulta, de algum compromisso que eu tenho. Por exemplo, a renovação da minha fidelização de celular, ela é feita anualmente. Para não perder a data, para não pagar mais e ficar sem um plano, eu coloco o dia específico na minha agenda para do que um ano eu lembrar disso. Então todo ano toca. Então foi uma tática que eu fiz para conseguir superar essa dificuldade.
E, principalmente, se for de curto prazo, eu estou numa reunião, tenho que fazer alguma coisa em seguida, depois de muito tempo apanhando, hoje eu ando com um caderninho. Eu vou anotando as coisas que eu tenho que fazer. Porque se eu não anotar e for confiar na minha memória, alguém me passou um comando ali e falou: Guilherme, daqui a pouco você tem que fazer isso. Guilherme, saindo da reunião, você pode resolver isso? Posso, claro que eu posso, mas um problema é que muitas vezes eu esquecia. Então hoje eu tenho anotado tudo para não correr esse risco. Queria agradecer para quem curtiu o canal agora, para quem se inscreveu no canal, quem curtiu a página no Facebook, compartilhou. É muito importante isso para mim, isso é muito importante para as outras pessoas, para a informação chegar para todo mundo. Então vamos continuar curtindo, continuar compartilhando, tá? Marca um amigo seu, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar um inbox, quiser tirar uma dúvida, quiser falar como aconteceu tal coisa que eu acabei não falando no canal, pode enviar por inbox, tá? Eu vou me esforçar para responder, muitas vezes eu não consigo responder imediatamente, mas assim que eu puder, eu me comprometo a responder. E então, mais uma vez, obrigado, curta aqui e até a próxima.